Olá, pessoal. O Instagram me cortou de repente, nem deu tempo de eu me despedir da Thaís. Então, eu voltei aqui rapidinho, vamos ver quem vai entrando. E eu já coloco ela pra gente ao menos se despedir, né? Porque cortou a fala dela aqui, nem deu tempo da gente dizer tchau. Vamos ver, esperar aqui ela entrar. Vamos ver se vai notificar ela lá também. Opa, Thaís. E aqui eu tô falando, e nem vi, né? Já passou. Nem deu tempo de eu te avisar. Mas a gente tava falando de como a gente pode viver, né? Só pra gente, pra não cortar assim o assunto pela metade, né? É, Como que a gente pode viver, né? Esse momento, então, de espera, essa maternidade, seja independente do momento em que a gente se encontre, né? Hoje na nossa vida, como viver isso? E primeiro, né? Eu acho que para aquelas que não são casadas, né? Que estão solteiras, buscar se doar, né? Servir a Deus, né, naquilo que o Senhor precisa, de repente na igreja, né? Hoje a gente vê as igrejas vazias e quando tem gente, são aquelas senhorinhas, né? Então, assim, a juventude precisa recobrar esse compromisso de doação, de entrega do seu tempo a Deus. A gente quer fazer tudo no nosso tempo. A gente quer assistir as nossas séries, a gente quer fazer, ler os nossos livros, né? Fazer as nossas coisas. E esquece de dar um tempo para Deus. Nem que seja a gente se colocar à disposição da catequese, né? Então, se estude, se coloque à disposição do seu pároco para poder ensinar as crianças, dar uma boa catequese, ou, né, servir de alguma maneira, certo? Rezando também pelas pessoas, rezando para que Deus, né, forme você nessa maternidade de uma maneira completa, né? E, e é isso. Eu acho que para as mulheres que estão casadas estão esperando, né? Viver o hoje bem, né? Servir ao seu esposo, acolher, né? Os serviços domésticos com alegria, né? Acolher as pessoas que ele envia até você. Então, ser uma mãe, né? Eu tenho, além dos meus afilhados de casamento, além dos meus afilhados de batismo, eu tenho um monte de afilhada de crisma. Que na minha época de solteira, as meninas queriam, né? Me queriam como madrinha, e eu tentava, e tento até hoje, né? Acompanhar elas, né? Fico observando se estão se desviando, eu vou lá e puxo de volta, perto, né? Puxo a orelha. Enfim, tento exercer a minha maternidade, mesmo não sendo uma mãe, né? Eu chamo elas até de filhas, né? São várias meninas. Eu chamo elas até de filhas, né? Eu falo, filha isso, filha aquilo outro, né? Eu tento ali servir e ser uma mãe de fato, espiritual e viver essa maternidade de maneira concreta com elas, né? Thaís, eu queria só incluir um ponto na sua lista ali que você colocou. É, que seria ajudar as mães, né? Que estão precisando também. Né? Isso, eu faço Esse isso dia, com a minha comadre também, né? Pode contar, depois eu falo. não, é que esses dias não, já faz mais de um mês, eu tava assim numa correria, que foi uma semana de levar, levava um filho para o pronto atendimento, outro dia outro, a casa tudo atrasada, enfim. E eu queria, o que eu mais queria até, meu marido brincou, né, a gente conversando com ele, ele falou assim, poxa, queria que não sei quem falasse, ó, entrou tanto na tua conta, né? Falei, eu não, eu só queria que alguém batesse a minha porta e falasse assim, vim te ajudar, o que que você precisa, né? Mas essa semana, vendo a situação da Tati Amaral, que o marido estava viajando, né? Ela grávida, todos os filhos também. E eu pensei, caramba, se eu morasse mais perto dela, né? Eu ia lá bater e falar assim, olha, quer mandar metade aqui pra mim? Te dou uma força, né? Mas é mais ou Ou menos mesmo isso, lá, né? né? Às vezes só a nossa presença
já dá um outro ânimo, né? Já dá um respiro, a pessoa conversa, a pessoa desabafa ali, partilha, a gente ajuda a lavar uma louça, né? Não cai a mão por fazer isso, né? A gente não vai ter menos tempo para fazer as nossas coisas por fazer isso, né? Pelo Né? contrário. E também já cai por terra todos os paradigmas de maternidade real, porque daí você tá ali no meio, já vive, né? Não tem Então, desculpa. coloca na lista, gente. Bater na porta de uma mãe. Uma vez eu fui ajudar minha comadre, né? Me ligou assim, você tem alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, tá muito ocupada e tudo mais. Não, pode falar o que que ela. Você se importa de vir aqui em casa? Que não sei o que, eu tô precisando de uma ajuda. Tudo bem. Aí eu cheguei lá, ela tava com um bebezinho recém-nascido, você pode ficar com fulano de tal? Eu só preciso ir ao banheiro, eu só quero fazer xixi, sabe? Porque é isso, né? Às vezes a pessoa só quer ir ao banheiro, só quer tomar um banho, sabe? E alguém para conversar. Então, ó, a Auri falou ser como Maria para Isabel, né? Ajudar a se colocar disponível. Exatamente, ela é nosso exemplo, né? O que ela fez, nós podemos fazer também. Então, é muito importante isso. Isso realmente é essencial. Não tinha notado que não, mas muito maneiro. Bom essa atitude, né? Então, dando apoio, né? Outra coisa que a gente se esquece de fazer, né? É partilhar, né, com os sacerdotes, né? Muitos sacerdotes estão passando por situações muito difíceis, né? E sobrecarga, ou então alguns sacerdotes, né? A gente se coloca à disposição para criticar, né? Porque fez isso, porque fez aquilo errado, porque isso, porque aquilo e não reza por aquele sacerdote para que ele se converta, para que ele mude, né? Para que ele seja um sacerdote melhor. Então, a gente precisa começar a escolher fazer o bem, né? E então se colocar à disposição, né? Adotar, né? Muita gente fala sobre isso, né? Adotar aí um sacerdote, rezar por ele, né? Se possível, colocar ali à sua disposição de algum suprimento material, né? A gente tem um sacerdote querido que recentemente assumiu uma paróquia, por exemplo, e se encontrando, né, com diversas dificuldades e tudo mais, apenas se colocar, às vezes ele não quer nem que alguém de fato ajude materialmente, né? Ele só quer saber que ele conta com as orações da gente, que ele tem em quem ele pode confiar, com quem ele pode se socorrer caso precise. Então, se colocar à disposição, né? Visitar as irmãs, né? Os conventos. Como que a gente não pode ajudar a fazer uma visita, partilhar? A gente tem tanto a aprender, né? Eu tenho uma amiga que é carmelita e, nossa, todas as vezes que eu vou visitá-la, assim, é uma grande alegria, assim, para o meu coração, porque eu saio de lá com o meu coração transbordando de vontade de dar tudo para Deus, né? De ser toda de Deus na minha vida, não como carmelita, não como religiosa, porque não foi esse meu chamado, mas eu olho para ela e pela partilha, né? Eu vejo que eu posso dar mais para Deus no meu hoje, no meu cotidiano. Né? Então, façamos isso também, vamos até elas, conversemos, né? Partilhemos a nossa vida, as nossas dificuldades, peçamos oração, perguntamos, nos colocamos ali à disposição. O que vocês precisam, né? Precisam de alguma ajuda material? Muitos conventos, muitos carmelos, né? São, são subsistem, né? Com doações. E às vezes até mesmo oração, né? Pelo que vocês têm rezado, pelo que vocês acham que a gente pode rezar, né? Perguntar isso e se colocar de fato, concretamente, nesse movimento de oração. Outra coisa pelo qual Deus também foi moldando ali, né? Os meus passos, do meu marido, né? No trabalho, com relação ao trabalho pró-vida, né? Quanto que é importante esse trabalho e que às vezes, né, a gente acha que responder uma enquete no site, botando que a gente é contra o aborto, é o suficiente, né? Não, Deus quer que a gente que sejamos protagonistas nisso também. Então, que a gente
fale sobre isso, sobre aquilo que ele não quer, né, para as pessoas, para o nosso país, para o nosso mundo, né, para a nossa era, que a gente defenda essas crianças, né, esses inocentes, que a gente reze, né, tem um movimento também, basta a gente procurar, gente, sabe? Tem muitos movimentos, esse é um deles, né, que a gente adote uma criança que seria abortada e que reze por essa criança, para que não seja, que reze pela mãe dessa criança. Você não precisa conhecer. Às vezes Deus coloca concretamente na sua vida, né? Uma mulher grávida, desesperada, que você vai ali poder exercer esse papel de maneira concreta. Que você pode aconselhar, ouvir, acompanhar, dar um sustento, né? Ajudar, falar o que você precisa materialmente. É materialmente que você precisa? Então eu vou te ajudar, né? E aí se engajar nesse trabalho pró-vida. Ou então, apenas pela oração, né? Adote uma mãe, uma criança que seria abortada, né? E reze por elas, ofereça sacrifícios a Deus, mortificação, uma palavra forte, mas é necessário. É necessário a gente oferecer mortificação, penitência, jejum pelas almas, né? É o que é mais importante. Então, a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né? A Auri está falando aqui, ó, dia 8 de outubro, o dia do nascituro. Vamos fazer uma grande corrente de oração. Exatamente, vamos aproveitar, né, esse momento para tomarmos a consciência e agirmos, não só ficar na vontade, mas partamos também para essa ação concreta. Rezemos, ofereçamos aí um dia de jejum no dia 8 de outubro, pelos nascituros, né? Mas o quê? Aqui em Curitiba a gente tem uma casa pró-vida, né, que chama Maria Mãe Imaculada. Nossa, tem salvado muitas vidas, né, essa casa, pelo trabalho que eles têm feito. E é totalmente voluntário, né? Então, assim, as ações para arrecadação de fundos, às vezes o que eles precisam de uma pessoa que vai buscar doações de alguém para levar para o bazar deles. É uma coisa tão simples, né? Mas, Ou assim, de uma mulher que vá até uma outra mãe que está quase indo abortar, e pelo menos para ficar ali conversando até que alguém chegue, né? Então, é muito exatamente. importante sair, né, do nosso comodismo, da nossa vidinha, do nosso egoísmo e se colocar ali à disposição do outro, né? Exercer essa maternidade de modo concreto também. Isso aí. Bom, Thaís, não sei se tem mais coisa aí na sua lista. A gente tinha combinado, acho que a soma lá de tempo dava uns 35 minutos, a gente deu 1h30. Mas eu acho que, né, o Espírito Santo foi guiando, tinha coisa aí que não estava na pauta aqui, e saiu. É verdade. Mas eu acho que é muito isso, né? A gente precisa também usar dessa sensibilidade para ouvir o que Deus tem a falar, sabe? A gente deve se preparar bem, se colocar, né, para tudo que a gente for fazer, mas também deixar com que Ele coloque e fale daquilo que Ele quer que seja falado, que seja dito, né? Então, É verdade. daqui para Bom, Thaís, quero te agradecer, então, mais uma vez, né, pela tua disponibilidade, pelo teu sim tão pronto e alegre e disponível, né, desde que eu te mandei a mensagem, né, espero que, né, o que a gente colocou aqui, não sei se ajudar, mas assim, ao menos iluminar, né, quantas pessoas que vêm aqui ou conhecem alguém, né, e às vezes pode ajudar, né, quem está vendo outra pessoa esperar, ou vendo outra pessoa por esse caminho, né? Ou que realmente já está ali, né? E, enfim, né? Que seja feito o que Deus quiser, com o que foi falado aqui durante todo esse tempo. Mas muito obrigada de coração, né? Poxa, eu me sinto assim, honrada mesmo de ter te conhecido e ter participado dessa live. Obrigada. eu é que agradeço pela oportunidade, né? Como a gente falou lá no início, nem sempre a gente se coloca para partilhar algo tão íntimo, né? Mas às vezes Deus pede e a gente também tem que se colocar, né? A essa disposição, né? Dessa disponibilidade. E eu que agradeço por você ter me feito o convite. Para mim foi uma enorme alegria, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente se aprofundar e refletir,
e agir também. Então, é um assunto muito necessário para a gente falar, para a gente poder conversar sobre e tomar também os nossos propósitos, né? Determinar propósitos para nós, né? Para nossa vida, como que eu vou hoje sair dessa live, né? Movida por tudo isso que Deus falou e tomar uma atitude, né? Como que eu vou viver de maneira concreta essa maternidade, essa espera na minha vida hoje, independente do momento, independente de como estejam as coisas, né? Como que o que que eu vou permitir que Deus por qual caminho eu vou permitir que Deus me conduza, né? E me colocar aqui à disposição, né? Tanto de você para outras vezes, foi uma alegria realmente, e também de todo mundo que assistiu a live, né? Seja aqui agora ou depois, quem quiser e precisar chamar no direct para partilhar, né? Não tem problema, não precisa ter vergonha, tá? Pode chamar a gente, tanto eu quanto a Rafa, acredito, né? Mas partilhar, estamos aqui, tá bom? Para poder realmente fazer aquilo que Deus nos pede, né? Servir e estar disponível aos outros, tá bom? Obrigada por quem acompanhou aqui a gente, né? Tanto na primeira parte como agora. A gente vai salvar a live, ela vai ficar 24 horas aqui disponível. Depois a gente sobe para o YouTube, né? Então também compartilhem, né? Quem puder, dá um print da tela, marca a gente para colocar para as outras pessoas poderem participar, né? Assistir. E se passado depois de 24 horas, indica o canal para que aproveite. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchauzinho.